Olá, tudo bom? O Luiz Cora aqui falando novamente, comentando um artigo que saiu recentemente na New England Journal of Medicine, uma revista das mais conceituadas do mundo, tá? Tem um fator de impacto na sociedade médica bem relevante, em torno de 90 pontos, né? Então ele é uma revista bastante conceituada. Então ele deu uma revisada sobre a fibromialgia, né? E tem algumas. Quando tem uma revisão na New England, geralmente já são assuntos já bastante sedimentados. Tipicamente, as revisões da New England são bastante eh, já estruturadas, já está na linguagem da população, população médica, né? Então, o primeiro contexto que ele fala sobre a seção da dor da fibromialgia como a dor nociplástica. O que, que significa isso? É o que você tem uma dor onde você tem uma plasticidade cerebral, tá, mal adaptativa. Então, quando a gente está aprendendo, por exemplo, a fazer soma, 2 mais 2, 3 mais 3 e assim por diante, tá, os nossos neurônios, quando criança, eles vão começando a se adaptar, tá, ao aprendizado, à caminhada e tudo mais. Na fala, outra língua, enfim. Tá? No caso da fibromialgia, isso acontece uma mal adaptação. Tá? Então você tem o controle cerebral, que ele chama top-down, tá? O controle de cima para baixo, ele é desequilibrado, por um lado. Tá? Por outro lado, a estrutura bottom-up, ou seja, de baixo para cima, também é sensibilizada. Então, os sensores periféricos são mais ativados, tá? A medula por si só também é mais ativada, tá? E isso faz um bombardeamento de informação de dor no cérebro. Por outro lado, a interpretação de dor no cérebro, tá, também é equivocada. Tá? Então, muitas vezes uma pessoa resiste a uma dor muito grande no algômetro digital, tá? E na prática, como você encosta a mão, a pessoa dói. E ela sente dor para todo quanto é lado. Tem diversos mecanismos que podem desencadear a fibromialgia. A fibromialgia não é uma doença especificamente, é uma síndrome. Tá? Da mesma forma que você pode ter depressão por deficiência de vitamina B12, você pode ter uma depressão por uma descoberta de uma traição de um desemprego, por exemplo, um fator puramente emocional, ou você pode ter uma depressão decorrente de um processo inflamatório que você nem sabe. E isso gera substâncias químicas que vão entrar no teu cérebro e gerar depressão. Então, a depressão também seria não uma doença específica, mas sim uma síndrome, né? Enfim. Ah, então, nesse contexto, você já tem o que está definido ali no artigo sobre a questão do cérebro estar com uma configuração errada, por um lado, e a parte de baixo, que sai do cérebro, seja a nuca, seja o músculo, seja as vísceras, enfim, também está hipersensível. Tá? Algumas coisas são interessantes que eles comentam no artigo, já clássicos seriam os antidepressivos tricíclicos, os antidepressivos duais, tá? Os gabapentanoides, tá? Que já são clássicos no tratamento da dor. Ele comenta também um pouco sobre o naltrexone, que a gente usa bastante. É uma medicação que, em doses altas, é utilizada para dependente químico de heroína, né? Em doses baixinhas, eles aumentam a densidade do receptor de morfina, né? Ou seja, a pessoa fica mais sensível às morfinas, tanto externas quanto internas, os endógenas, as morfinas endógenas, né? Que a gente usa também aqui no consultório, é extremamente barato e bastante útil na modulação do sistema imune e sistema nervoso. Né? Uma outra coisa que eles comentam também bastante seria sobre o uso de luz, na terapia luz, que a gente tem utilizado no consultório, a fotobiomodulação, né? Ele dá uma passada muito sutil sobre isso. Né? Comenta também sobre a estimulação transcraniana de corrente contínua, que a gente usa no consultório, a estimulação periférica, no caso aqui a gente usa também a estimulação do nervo vago,
vocês já viram, já tem vários artigos comentando sobre isso. E a estimulação magnética, né? E que isso, estando já num artigo de revisão da New England, né, isso já passou, já está há muito tempo acontecendo. Né? Isso é muito legal, né? Porque coisa que a gente usa rotineiramente no consultório, como o TDCS, a estimulação vagal, o naltrexone, fala sobre o uso de cannabis medicinal também, que a gente usa com uma certa frequência no consultório, a mistura de CBD com um pouquinho de THC para melhorar a dor desses pacientes, além de técnicas comportamentais de enfrentamento. Ele enfatiza bastante isso no artigo, tá? Falando sobre as técnicas comportamentais no tratamento de uma dor crônica. A gente sabe que os pacientes com dor crônica, o enfrentamento é muito importante. Quando a pessoa assume que tem um problema e que sabe como enfrentar esse problema, muda a postura e as conexões cerebrais se adaptam, tá? Então, esse artigo está interessante, tá? Ele não vai comentar, por exemplo, da dosagem, como que deve ser feito o TDCS, como que deve ser feito a fotobiomodulação, o naltrexone, ele não comenta isso não é o objetivo do artigo, tá? Mas isso como regra dos artigos de revisão da New England, tá? Estando lá, significa que já está na literatura bem sacramentada, tá? Bem sacramentada assim no sentido de o pessoal está pesquisando bastante, tá? E não é uma moda passageira, tá? Então vale a pena nesse sentido aí, nessa revisão da New England. Beleza? Aproveita aí, um grande abraço. Abraço, valeu. Bom, vamos mergulhar direto em um dos maiores quebra-cabeças da medicina moderna. Sabe, por décadas, pacientes com dores intensas espalhadas pelo corpo inteiro ouviam que não havia absolutamente nada de errado com eles. E por quê? Simplesmente porque os exames tradicionais não mostravam nenhum dano visível. Frustrante, não é? Aqui, com base nas pesquisas clínicas mais recentes, a gente vai desvendar uma baita mudança de paradigma sobre como a ciência enxerga a dor crônica. Vamos entender a neurobiologia por trás de uma condição que já foi motivo de muita desconfiança, mas que hoje finalmente é reconhecido como um distúrbio muito real e totalmente mensurável do sistema nervoso. Para entender essa virada de chave, imagine a seguinte situação: um caso clínico real. Um homem de 43 anos, sofrendo há 3 longos anos com uma dor lombar insuportável. Aquela dor que não dá trégua. Relaxante muscular, não faz nem cócegas. Anti-inflamatório, injeção peridural, meses de fisioterapia, simplesmente nada funcionou. Mas aí vem o detalhe que intriga todo mundo. Um check-up recente não revelou absolutamente nada fora do normal. Os exames de sangue e os testes de inflamação estão perfeitos. A ressonância mostrou só umas alterações muito leves, nada que justifique esse sofrimento todo. Esse paciente, compreensivamente, está exausto, sentindo dores na cabeça, pernas, sem conseguir dormir direito, e chega até a pensar em encarar uma cirurgia super arriscada na coluna. Isso joga na nossa cara aquele grande mistério, né? Como é que um médico deve tratar alguém que sente uma dor generalizada e incapacitante se todos os exames de laboratório dizem que a pessoa está perfeitamente saudável? Historicamente, essa falta de inflamação visível fazia com que muita gente duvidasse da realidade dessa dor. Mas a ciência avançou bastante e as respostas que temos hoje simplesmente viram o jogo sobre tudo que a gente achava que sabia sobre o corpo humano. Então, para desembolar tudo isso de forma clara, o nosso roteiro vai passar por 5 passos. Primeiro, o mistério da dor crônica. 2. O sistema nervoso sensibilizado. 3. Diagnosticando a dor invisível. 4. O poder do autocuidado. E 5. Tratamentos médicos eficazes. Vamos começar pelo ponto 1, o mistério de dor crônica. Para colocar o tamanho desse problema em perspectiva, a fibromialgia atinge de 4 a 6% de toda a população nos Estados Unidos e os números globais são bem parecidos. É muita gente. E como acontece em grande parte das condições de dor crônica, ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. No passado, chamavam isso de fibrocite, partindo daquela suposição de que era algum tipo de inflamação no tecido muscular. Mas os pesquisadores procuravam, e como não achavam inflamação periférica nenhuma, a legitimidade da doença acabou sendo muito questionada. Foram precisos anos de pesquisa neurobiológica totalmente objetiva para provar que a dor não estava nos músculos de jeito nenhum. O problema morava em outro lugar.
E isso nos leva à parte 2, o sistema nervoso sensibilizado. É aqui que está o grande pulo do gato. O foco muda completamente do tecido muscular e vai direto para o painel de controle do nosso corpo. A gente chama isso de dor nociplástica. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, o sistema nervoso central fica incrivelmente hiperreativo. Não precisa ter um tecido machucado, mas o cérebro e a medula espinhal começam a amplificar todos os sinais. É como se o sistema de alarme do corpo travasse na posição ligado e não quisesse mais desligar. Um simples toque, uma luz mais forte ou até um barulho comum podem ser processados como se fossem ameaças dolorosas extremas. Então, a missão principal aqui não é consertar um problema periférico, mas sim acalmar esse sistema de alarme hiperativo. E é fascinante ver como essa sensibilização se instala, o que costuma acontecer por 2 caminhos principais. O primeiro é de cima para baixo. Estudos recentes com imagens cerebrais de crianças mostraram que sintomas como problemas de sono, falhas de memória e alta sensibilidade sensorial já estavam lá bem antes de qualquer dor aparecer. Ou seja, a neurobiologia já estava alterada. Já o segundo caminho é de baixo para cima. Imagina que o corpo sofre com lesões repetidas ou doenças inflamatórias, tipo artrite ou doenças autoimunes. Com o tempo, essa exposição contínua acaba ensinando o sistema nervoso a ficar hipersensível, criando um ambiente perfeito para a fibromialgia entrar em cena. Então entramos na parte 3, diagnosticando a dor invisível. Sabendo que a raiz de tudo isso está na hipersensibilidade neural, o desafio passa a ser como os médicos podem diagnosticar de forma super confiável algo que simplesmente foge dos exames de laboratório tradicionais. Hoje em dia, os critérios usam ferramentas padronizadas muito rigorosas. Existem índices específicos que mapeiam exatamente quais áreas do corpo doem e que também medem o grau da fadiga, enquanto outras avaliações mais profundas analisam a saúde física e mental do paciente em conjunto. Isso é fantástico porque transforma um sintoma que parecia invisível em dados quantificáveis, indo muito além daquele método antigo de só ficar procurando pontos sensíveis ao toque. Isso traz a gente para um fato vital sobre esse diagnóstico. Não existe exame de sangue que confirme a fibromialgia. Ponto. Quando o médico pede exames como a proteína C reativa, testes de tireoide ou marcadores de inflamação, o único objetivo dele é garantir que não tem nenhuma outra doença disfarçada imitando a fibromialgia. Se esses exames voltarem todos normais, impecáveis, a chance de ser fibromialgia só aumenta, em vez de ser descartada. Vamos para a parte 4, o poder do autocuidado. Como a medicação sozinha quase nunca dá conta de resolver um distúrbio neuroplástico, a base do tratamento exige uma mudança de foco. A ideia é acalmar esse sistema nervoso central no longo prazo através da criação de novos hábitos. A gente está falando de pacing, ou seja, pegar uma tarefa enorme e quebrar em etapas pequenas para poupar energia, inclui também adotar uma higiene do sono rigorosa, fazer mudanças na dieta e até treinar a resiliência emocional. O objetivo principal dessas estratégias não é silenciar a dor num passe de mágica, mas devolver o equilíbrio ao corpo, reduzindo bem devagarzinho aquela excitabilidade do cérebro. E dentro desse autocuidado, a atividade física merece todos os holofotes. A ciência tem evidências muito fortes de que exercícios reduzem a dor e melhoram a qualidade de vida, mas a abordagem precisa ser incrivelmente delicada. A regra de ouro, anotem aí, é: comece leve e vá devagar. Se a pessoa tentar adotar uma rotina pesada de exercícios logo de cara, vai sobrecarregar o sistema nervoso que já está sensibilizado, e isso vai desencadear crises fortíssimas de dor. O segredo do sucesso é aumentar a atividade de um jeito quase imperceptível, sempre respeitando a tolerância do próprio corpo. Além do corpo, a gente não pode esquecer do poder da mente no gerenciamento de todos esses sinais. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, provou em vários ensaios clínicos rigorosos que traz benefícios consistentes não só no alívio da dor, mas também na melhora da depressão, que costuma vir de carona com a condição. Modalidades mais novas de terapia vão ainda mais longe. Elas ajudam a treinar o cérebro para parar de interpretar qualquer sensação física como um sinal de perigo extremo, passando a reconhecer que aqueles são processos seguros. É a pura e maravilhosa plasticidade cerebral posta em prática. E, finalmente, chegamos à parte 5, tratamentos médicos eficazes. Olha só, embora os remédios não sejam a cura definitiva, eles têm um papel super importante na regulação dos neurotransmissores. Medicamentos que são altamente recomendados como doses baixinhas de antidepressivos tricíclicos ou neuromoduladores ajudam o paciente a restaurar aquelas fases profundas do sono que são críticas para consertar o sistema nervoso e bloquear aqueles sinais erráticos de dor.
Do outro lado dessa moeda, a gente tem os analgésicos tradicionais, os anti-inflamatórios puros e, principalmente, os opioides. Esses são fortemente desaconselhados. O uso de opioides, além do risco óbvio e enorme de overdose e dependência, pode até piorar a dor nociplástica, através de um fenômeno terrível chamado hiperalgesia induzida. Ou seja, você toma para melhorar a dor e acaba sentindo mais dor. Então, voltando ao nosso paciente de 43 anos lá do começo, qual é o caminho para ele? Com certeza não é tomar injeção na coluna e muito menos considerar uma cirurgia. O plano, totalmente apoiado pelas diretrizes atuais, envolve o médico sentar com ele e garantir que ele não está louco e que os exames sem achados só mostram que os músculos dele estão perfeitamente intactos. A prescrição ideal começaria com uma pequena dose noturna de tricíclicos, combinada com um plano bem gradual e tranquilo de caminhadas. Só se os sintomas insistirem bastante é que se incluiriam outras classes de neuromoduladores na jogada. E isso deixa a gente com uma mudança profunda de perspectiva sobre a resiliência humana. A fibromialgia veio para nos ensinar que não dá para entender o corpo olhando só para tecidos isolados. Quando os sistemas de alarme neurológico se desregulam, a dor é absurdamente real. Mas, com a educação certa, estratégias precisas de autocuidado e aquela medicação certeira focada no cérebro, é plenamente possível recuperar o controle e silenciar esse alarme. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise de hoje e até a próxima.